A mansão dos Vasconcelos parecia perfeita demais para ser real. O silêncio que preenchia seus corredores não era paz, era tensão, como se as paredes guardassem segredos que ninguém ousava mencionar. Funcionários falavam baixo, evitavam certos horários, e, acima de tudo, evitavam o quarto no final do corredor do segundo andar. O quarto de Henrique. Diziam que algo não estava certo com o menino. Não era apenas o comportamento difícil. Era o olhar, frio, profundo, distante, como se ele estivesse sempre observando algo que os outros não conseguiam ver. Naquela tarde, Clara atravessou o portão principal com passos firmes, embora o aperto em seu peito dissesse o contrário. Ela havia ouvido os rumores, todas tinham ouvido. 12 babás em um mês. Algumas saíram chorando, outras nem se despediram. Uma delas, segundo Marta, saiu no meio da noite, jurando ter ouvido o menino conversando sozinho, com alguém que não estava lá. Ainda dá tempo de desistir, disse Marta, ao recebê-la, com um olhar sério demais para ser apenas preocupação. Clara apenas balançou a cabeça. Eu preciso desse trabalho. Marta hesitou por um segundo, como se quisesse dizer algo mais, mas se calou. O caminho até o quarto parecia mais longo do que deveria. Cada passo ecoava no chão de madeira polida, criando um som oco que fazia Clara se sentir observada. Quando parou diante da porta, percebeu algo estranho. Ela estava entreaberta. Um leve rangido veio de dentro, como se alguém tivesse acabado de se mover. Clara respirou fundo e empurrou a porta devagar. O quarto era grande, organizado, cheio de brinquedos caros, mas nenhum parecia realmente usado. Tudo estava limpo demais, intocado demais. E então ela ouviu. Henrique estava sentado no chão, de costas para a porta, imóvel. Henrique, Clara chamou, com cuidado. Nenhuma resposta. Ela deu um passo à frente. Foi quando ele falou. Você demorou. A voz era baixa, mas clara. Não havia surpresa nela, apenas uma certeza estranha, como se ele soubesse exatamente quando ela chegaria. Clara franziu levemente a testa. Eu, acabei de chegar. Henrique virou o rosto lentamente. Seus olhos encontraram os dela. E, por um instante, Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era raiva, não era tristeza, era algo mais profundo. Algo difícil de explicar. As outras também diziam isso, ele murmurou. Clara tentou manter a calma. E por que elas foram embora? Henrique inclinou a cabeça, como se a pergunta fosse curiosa. Por que elas não gostavam quando ele aparecia? O ar pareceu ficar mais pesado. Ele, quem? Clara perguntou, quase sussurrando. Henrique não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou lentamente para um canto do quarto. Um canto vazio, ou pelo menos, que deveria estar vazio. Clara seguiu o olhar dele. Nada, apenas sombra, mas, por algum motivo, seu coração começou a bater mais rápido. Você não consegue ver? Henrique perguntou, com uma leve decepção na voz. Clara engoliu seco. Ver o quê? O menino voltou a encará-la. E então, sorriu. Não era um sorriso de criança. Era calmo demais. Quase, consciente demais. Então talvez você fique mais tempo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Clara sentiu um impulso de sair dali, de abrir a porta e nunca mais voltar. Mas algo a impediu. Talvez fosse a curiosidade. Ou talvez fosse algo ainda mais estranho, a sensação de que Henrique não era perigoso. Mas sim, sozinho. Ela respirou fundo, tentando afastar o medo, e se sentou no chão, mantendo uma distância segura. Sem dizer nada, sem se aproximar demais, os minutos passaram lentamente, e, aos poucos, a tensão mudou. Henrique desviou o olhar do canto escuro. Seus olhos voltaram para Clara. Dessa vez, havia algo diferente. Curiosidade. Ela tirou um pequeno barquinho de papel do bolso e o colocou no chão. Com um sopro leve, fez o objeto deslizar. Henrique observou em silêncio. O quarto parecia prender a respiração junto com eles. E, pela primeira vez, o menino se moveu sem medo. Ele estendeu a mão.
Tocou o barquinho, e não o destruiu, mas, no fundo do quarto, a sombra no canto pareceu se alongar levemente. Como se também estivesse observando. Na manhã seguinte, a mansão parecia diferente, não mais leve, mas atenta. Como se algo tivesse despertado dentro dela. Os funcionários cochichavam ainda mais baixo, e Marta observava Clara com um olhar misto de curiosidade e preocupação. Você passou a noite? Perguntou, surpresa. Clara assentiu. Sim. E ele? Clara hesitou por um instante. Dormiu. Marta franziu a testa, claramente desconfiada, mas não insistiu. Havia algo na expressão de Clara que a fez recuar, não era medo, mas também não era tranquilidade. Era dúvida. Quando Clara voltou ao quarto de Henrique, encontrou a porta fechada. Diferente do dia anterior, ela bateu levemente. Posso entrar? Silêncio. Segundos depois, a voz veio, baixa. Ele não gosta quando batem. Clara abriu a porta devagar. Henrique estava no mesmo lugar, mas havia algo diferente no ambiente. O ar parecia mais frio. As cortinas, mesmo fechadas, se moviam levemente, como se um vento invisível passasse por ali. Bom dia, Clara disse, tentando soar natural. Henrique não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos naquele mesmo canto do quarto. O mesmo de ontem. Ele ficou aqui a noite toda, murmurou o menino. Clara sentiu o estômago apertar. Henrique, quem é ele? O garoto piscou lentamente, como se estivesse decidindo se deveria contar. Ele não gosta que eu fale. Um leve estalo ecoou no quarto. Clara se virou instintivamente. Nada. Mas o som foi claro demais para ser ignorado. Você ouviu? Ela perguntou, baixinho. Henrique sorriu de leve. Agora você acredita. O coração de Clara começou a bater mais rápido, mas ela se forçou a manter a calma. Algo dentro dela dizia que, se demonstrasse medo, perderia qualquer conexão que estava construindo. Ela caminhou até mais perto, ainda cautelosa. Eu acredito em você, disse, com firmeza, mas isso não significa que você esteja sozinho. Henrique finalmente desviou o olhar do canto e a encarou. Ele diz que eu estou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara se ajoelhou no chão, ficando na altura do menino. E o que você acha? Henrique hesitou. Pela primeira vez, parecia inseguro. Eu não sei. Clara tirou novamente o barquinho de papel do bolso, mas desta vez colocou outro ao lado. Então vamos descobrir juntos. Henrique observou os dois barquinhos. Um para mim, e um para você. O menino olhou para o objeto por alguns segundos, depois estendeu a mão e pegou o segundo barquinho. Seus dedos tremiam levemente. Ele não vai gostar, sussurrou. Talvez não, Clara respondeu com calma, mas isso não significa que ele manda aqui. Um silêncio profundo tomou conta do quarto. E então, algo mudou. Um som seco veio do canto. Mais alto dessa vez, como se algo tivesse sido arrastado. Clara sentiu o corpo inteiro gelar, mas não se virou. Henrique apertou o barquinho com força. Ele está bravo, disse, com a voz quase falhando. Clara respirou fundo. Henrique, olha para mim. O menino obedeceu. Você confia em mim? Ele hesitou, mas assentiu. Então fica comigo. Outro som, mais próximo. As cortinas se moveram com mais força agora, mesmo sem vento algum. Mas Clara permaneceu firme. Nada vai te machucar, disse, embora não tivesse certeza disso. Henrique se aproximou lentamente dela, como se estivesse atravessando uma linha invisível. E então, segurou sua mão. No mesmo instante, o barulho cessou. O quarto ficou em silêncio absoluto. Pesado, mas diferente. Henrique arregalou levemente os olhos. Ele foi embora. Clara não respondeu de imediato. Seus olhos foram, lentamente, até o canto do quarto. Ainda estava vazio, mas, pela primeira vez, parecia apenas um canto comum. Sem sombra, sem presença. Ela voltou o olhar para Henrique, que ainda segurava sua mão com força. E ali, naquele gesto simples, havia algo muito maior do que medo.
Havia escolha. Talvez ele nunca tivesse sido algo visível. Talvez fosse dor, solidão, ou algo que cresceu no silêncio de um coração esquecido. E, pela primeira vez, alguém não fugiu. Alguém ficou, e isso foi o que fez ele desaparecer.